Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você já viu as aulas anteriores, então por isso vou me apresentar. Eu sou a Adriana, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu sou vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências Naturais. Eu estou baseada no Centro de Ciência e Tecnologia, no Laboratório de Ciências Físicas. E ao longo desse curso, ao longo das últimas aulas, nós temos explorado, o que é a metodologia científica, numa pequena introdução, nos diferentes componentes da metodologia científica. E na aula de hoje, nós vamos explorar especificamente as características da pesquisa qualitativa, tá? Então nós já vimos, os diferentes já exploramos o que é metodologia, já exploramos o que é o método, já exploramos alguns tipos de pesquisa, já exploramos diferentes tipos de abordagem de pesquisa também, mas eu queria falar um pouquinho específico sobre cada uma dessas abordagens, para que vocês, consigam reconhecer a importância dessa abordagem na área educacional, especificamente, que é a nossa área que tanto de vocês que estão assistindo esse curso, quanto de mim, que desenvolvo pesquisa na área educacional, identificar métodos, técnicas, instrumentos típicos dessa abordagem e relacionar exemplos de pesquisa qualitativa ao contexto escolar. E o que é pesquisa qualitativa? Então, por definição, a pesquisa qualitativa ela busca compreender significados, percepções e experiências humanas, e não apenas medir resultados. Então perceba que o objetivo, a definição da pesquisa qualitativa, ela não é só apresentar esses resultados, mas entender o contexto, tanto das pessoas quanto da localidade, da comunidade onde aquela pesquisa foi desenvolvida. E o objetivo da pesquisa qualitativa é compreender de forma profunda, detalhada, os fenômenos, experiências, comportamentos, percepções humanas, enfim, entre outros, levando em conta o contexto em que eles ocorrem. E diferente da pesquisa quantitativa, que se dedica à medição precisa e análise estatística, a pesquisa qualitativa, ela explora significados e contextos de uma forma mais flexível. Então, avançando um pouquinho mais, sobre o que é a pesquisa qualitativa, as características principais dela, ela é descritiva e indutiva. Então, ela vai partir das observações para construir as interpretações sobre aquele fenômeno que nós estamos investigando. E ela enfatiza, o contexto e as subjetividades dos participantes. Então, o pesquisador, ele é um observador participante, ele não é neutro, tá? Ele, de uma certa forma, a presença dele vai influenciar, nesses dados coletados e, obviamente, na sua análise. Então, lembra que eu falei lá atrás sobre o risco de viés? Então aqui é importante você fazer esse desenho da pesquisa antes para você entender, formas de reduzir, de certa forma, a sua influência na pesquisa, a menos que você, pesquisador, também seja um participante da pesquisa, que é, por exemplo, o que a gente viu um pouco na pesquisação. Também pode ser então, mas ainda assim, você também vai ter que revisar um pouco, desse risco de viés dentro da sua pesquisa. Mas no geral, a pesquisa qualitativa, o pesquisador, ele pode sim, ser um observador participante e não neutro. E os dados, como a gente já mencionou anteriormente, eles podem ser textuais, narrativos ou simbólicos. Simbólicos no sentido de ser não numéricos, tá? E esses simbólicos, ele pode ter diferentes exemplos. Quando a gente está falando de simbólicos, podem ser desenhos, por exemplo, que não é um texto, que não são dados nem textuais, nem narrativos, mas são, ainda assim, dados qualitativos. Isso é um exemplo. E a pesquisa qualitativa, ela tende a ter uma análise interpretativa e reflexiva, porque lembra que o grande objetivo, da pesquisa qualitativa que nós vimos no slide anterior é fazer um levantamento daquele contexto, então interpretar detalhadamente o contexto daquela pesquisa. E existem diferentes técnicas, e instrumentos que podem ser utilizados na pesquisa qualitativa. Então, dentre as técnicas principais, a gente tem a entrevista, seja ela aberta ou semi-estruturada. Entrevista aberta é quando você tem diferentes temas, que você quer explorar. Então, você pergunta para o, sei lá, se estiver falando com o seu aluno,
E aí o seu aluno, você quer explorar qual é a experiência dele sobre o laboratório de ciências. Então vamos pensar nisso. Então, pensando um exemplo aqui. Então você quer explorar como os alunos, né, que de alguma forma eles estão dentro da escola, e você quer saber como é a percepção deles sobre o laboratório de ciências. Então, uma entrevista aberta, você de repente levaria tópicos, né, para que sejam discutidos ao longo dessa entrevista. Então, você vai perguntar, o que você sobre o laboratório de ciências, qual foi a sua experiência? Ou sobre os temas de ciência, o que ele acha sobre ciência. Então, você não tem uma lista de perguntas prévias, né, para você fazer para o seu aluno. Você vai trazer diferentes temas ou perguntas norteadoras para a sua entrevista. E as outras perguntas, né, elas vão surgindo ao longo da entrevista, dependendo muitas vezes da resposta, né, do retorno que esses participantes vão trazer para você. E a entrevista semi-estruturada, na verdade, ela tem uma lista, sim, de perguntas, né, que você vai levar para a sua entrevista, para quando você for conversar com o seu participante, mas ela é semi-estruturada no sentido de que ela admite uma certa flexibilidade. Então, se, por exemplo, você acha que precisa adicionar alguma pergunta no momento da entrevista para entender um pouco melhor do que aquele aluno está falando, então você pode adicionar a pergunta ali no momento da entrevista, né? A entrevista semi-estruturada, ela tem essa flexibilidade, né? Ou até de retirar perguntas que talvez não sejam relevantes para aqueles participantes, né? Como você havia talvez pensado anteriormente. Então é por isso, né, que a entrevista semi-estruturada, ela tem essa qualidade, de trazer um pouco dessa flexibilidade. E a observação participante, ela também é uma técnica, né, da pesquisa qualitativa. O que é observação participante? É você observar realmente o contexto onde aquela intervenção está sendo realizada. Então, na observação participante, é importante lembrar também que é necessário você também ter um protocolo de observação. O que é esse protocolo de observação? Nada mais é do que seriam comportamentos esperados, né? Ou momentos chaves da sua intervenção, que você espera ver alguma mudança, tá? E você consiga ter uma forma prática de anotar qual foi a mudança naquele momento. Existem diferentes técnicas para você desenvolver esse protocolo de observação participante. Não é o objetivo desse curso, mas eu acho que vocês conseguem encontrar facilmente, né, alguns exemplos dessa observação participante. E eu vou deixar também algumas fontes, né, para que vocês consigam consultar como desenvolver esse protocolo e entender um pouquinho mais sobre a observação participante. E por que a gente precisa desse protocolo? Porque lembra que a pesquisa, né, embora ela seja, por exemplo, aqui a gente está falando da abordagem qualitativa, nós precisamos, de alguma forma, tornar essa pesquisa replicável, tá? Então, para que essa pesquisa se torne, de certa forma, replicável, nós precisamos ter essas formas de coleta de dados que sejam fáceis de ser reproduzíveis em outros contextos, tá bom? Então, é por isso que é necessário vocês ter esse protocolo, né, de investigação, de observação ou de entrevista, para que outros consigam reproduzir a pesquisa de certa forma. Obviamente não vai ser no mesmo contexto, porque a pesquisa qualitativa a gente está olhando muito a fundo o contexto da sua pesquisa, mas ainda assim consigam utilizar isso em contextos similares, tá bom? Também tem um grupo focal. O grupo focal é muito parecido com a entrevista, tá? Então a gente pode ter um grupo focal com pesquisas com perguntas, né, abertas, com lista de perguntas, né, semi-estruturadas. Então é muito similar à entrevista. Qual que é a diferença da entrevista para o grupo focal? Na entrevista você está falando um a um, então é uma pessoa, o pesquisador, né, com um participante. No grupo focal você pode fazer a entrevista com mais de um participante, tá? Então você pode fazer a entrevista com um grupo de participantes. Então por isso o grupo focal. Como você escolhe as pessoas para esse grupo focal? Você pode utilizar diferentes técnicas, podem ser aleatórias, então, por exemplo, por sorteio, ou você pode selecionar em relação àqueles que mais participaram, que menos participaram, vai depender muito do seu problema de pesquisa, tá bom?
Então, a grande diferença do grupo focal para a entrevista é essa, que na entrevista você faz com apenas uma pessoa e no grupo focal você pode fazer com vários participantes ao mesmo tempo. Obviamente que isso vai exigir uma certa técnica, né, um aparato ali, uns recursos para que você consiga coletar esses dados de forma que você consiga analisá-los posteriormente, porque quando estamos falando de um grupo focal, você precisa ter um gravador, então tem que ser um gravador um pouquinho melhor para que você consiga captar todas as falas dos seus participantes, né? Ou, né, ter um gravador para cada aluno ou para cada participante, né? Ou ter, né, alguma forma de fazer gravação em vídeo para que você consiga de alguma forma analisar o comportamento, né, a dinâmica ali daquele grupo focal. Então tem um pouquinho de complexidade envolvida no grupo focal que você precisa levar em conta se você for utilizar essa técnica para sua coleta de dados. E, por último, né, mas obviamente não é a última técnica da abordagem qualitativa, mas é um exemplo, é a análise documental. Então, pensando em nós aqui que estamos desenvolvendo pesquisas educacionais, nós sempre temos que analisar, muito provavelmente vocês, né, eu sempre tenho que de alguma forma revisitar esses dados também, né, então por isso estou mencionando dessa forma, o contexto da educação brasileira. Então, nós temos que olhar a BNCC, como que chegou a BNCC. Então, a gente tem que olhar a LDB, a gente tem que olhar a PCN, tem que olhar currículos do Estado, currículos da Prefeitura, enfim, diferentes documentos para entender o contexto, né, que nos levou à atual educação. Então, essa também é uma técnica, né, da abordagem qualitativa para fazer o levantamento de dados. Qual que eu vou utilizar, professora? Depende do seu problema de pesquisa, tá? Então, por isso é que lá quando a gente falou de métodos, foi uma das primeiras coisas que eu mencionei com vocês, porque vocês têm que fazer isso ao longo da sua pesquisa. Uma coisa está relacionada à outra. Em relação aos instrumentos, né, que são as formas físicas e ou digitais, que vão permitir que vocês coloquem essas técnicas em prática, existem diferentes formas. Tem o roteiro de perguntas, né, como eu já falei, para a sua entrevista ou para o grupo focal. Tem o diário de campo, por exemplo, que você pode utilizar na sua observação participante, gravador ou aplicativo de notas, a planilha de categorização. Enfim, existem diferentes instrumentos que vocês podem utilizar dentro da sua pesquisa qualitativa. Existe um certo e errado? Tudo depende do seu problema de pesquisa e do contexto, principalmente, onde você estará realizando a sua pesquisa. Então, por isso que quando eu dei aquela aula de abordagem, eu terminei com 3 perguntas, né? De como você define a sua abordagem de pesquisa. Então, precisa pensar no problema de pesquisa, em como e principalmente nos seus recursos, né, utilizados, né, dentro que você tem disponível para fazer a sua pesquisa. Então, aqui essa questão do recurso ela pesa bastante também e também, obviamente, do seu problema de pesquisa, tá bom? Então, leva em consideração essas duas coisas. Em relação à análise, né, dos dados qualitativos, existem diferentes tipos de análise. Então, a gente tem a análise de conteúdo, né, que eu acho que é uma das mais utilizadas. O autor principal desse utilizado aqui no Brasil é o Bardan, que ela busca identificar temas, categorias e padrões em textos e falas. E ela é muito utilizada quando a gente quer organizar dados textuais ou interpretar significados. Nós temos também a análise temática, que ela busca destacar e interpretar esses padrões recorrentes que são os temas. Então, a gente faz pesquisas, quando é que ela pode ser utilizada? Quando a gente faz pesquisas sobre experiência, opinião ou percepção. E uma grande referência é Brown e Clark. Eu vou deixar também o link dessa referência para vocês consigam estudar um pouquinho mais sobre a análise temática. Ele é muito parecido com o Bardan, mas a diferença é que na análise temática nós vamos analisar os padrões, né, recorrentes desses temas que estão surgindo dentro da nossa análise qualitativa. Na análise narrativa, nós buscamos compreender as histórias e os relatos individuais e ou coletivos. E ela é muito utilizada, né, nos estudos que buscam explorar como as pessoas constroem sentido sobre as suas experiências, a depender, né, do contexto da sua pesquisa, seja uma intervenção ou mesmo sem intervenção, quando você tenta fazer uma pesquisa, por exemplo, exploratória. Você pode ter uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, que você pode utilizar a análise de dados análise para olhar esses dados, interpretar esses dados que você tem. Uma referência muito boa para análise narrativa é
Hissman, né? 93, 2008, que é muito utilizado para esse tipo de narrativa. Novamente, eu vou deixar todas elas para vocês no final do curso. A análise fenomenológica, ela busca capturar a essência das experiências humanas. Então, ela é muito utilizada em pesquisas que investigam vivências, sentimentos ou percepções profundas sobre aquele seu contexto de pesquisa. Existem, né, tem aqui uma lista de 3 autores muito interessantes, né, sobre esse tipo de análise fenomenológica. Vocês podem ver que as referências para essas, vocês vão acompanhar, né, nessa tabela aqui, que esses principais autores, eles são referências um pouquinho mais antigas, mas é porque eles são os principais, né? Não são os únicos, vocês podem utilizar outros, mas por que eu coloquei esses, mesmo sendo referências talvez não tão novas? Porque são referências, como eu já falei, chaves, né? Então, qualquer artigo, por exemplo, que vá falar de análise de conteúdo, análise temática, narrativa, fenomenológica e por aí vai utilizar alguma dessas referências. Então, é por isso que eu trouxe elas aqui. Vocês podem buscar outras mais novas? Podem, mas vocês vão ver que na lista de referências, as referências mais novas, estarão esses tradicionais. Então, por isso é que eu coloquei eles aqui, tá bom? Tem a análise de discurso também, dentro dessa gama de análise de dados qualitativos, que ela busca entender como a linguagem específica se constrói significados e relações, e ela é muito utilizada em estudos sobre comunicação, poder, cultura, ideologia, por aí vai. Também tem aqui uma lista, né, de autores interessantes que falam sobre como conduzir essa análise de discurso. Nós temos a teoria fundamentada, ou Grounded Theory, que ela visa gerar teorias a partir dos seus dados coletados, tá? Então, ela é um pouquinho diferente das outras ali, porque nessa em específico nós buscamos fazer essa construção teórica a partir de dados qualitativos. Então, ela é muito utilizada quando a gente busca desenvolver uma teoria fundamentada numa realidade observada. E também tem uma referência ali, chave, como eu já mencionei, ela é uma referência um pouquinho mais antiga, mas ela é uma das referências mais mencionadas quando a gente está falando de teoria fundamentada. E por fim, o último tipo de análise de dados qualitativos é a análise de observação ou de caso, né? Que ela busca identificar os padrões em contextos específicos. Então, a diferença, por exemplo, dessa análise de observação para análise temática é que na análise temática eu não estou preocupado, por exemplo, no contexto no qual aqueles temas, né, eles são recorrentes ou eles surgiram. Na análise de observação, nós estamos sim interessados no contexto no qual aqueles padrões, né, foram desenvolvidos. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, em pesquisas de estudo de campo, observação direta, análise detalhada de casos. E também tem ali, né, uma referência para vocês específica sobre esse tipo de análise de dados. E pensando agora um pouco nas etapas de uma pesquisa qualitativa, ela também tem passos específicos. Então, a gente começa com a escolha do problema e dos objetivos, a definição dos participantes e do contexto. Nós temos a coleta de dados, né, que nós já vimos agora diferentes formas, diferentes técnicas, né, diferentes procedimentos para se fazer essa coleta de dados. E aí nós temos, né, a análise desses dados, então, que pode ser de diferentes formas, pode ser interpretativa, dedutiva, vocês viram as diferentes formas, né, de se conduzir essa análise de dados no slide anterior. E por fim, né, a apresentação desses resultados. A apresentação desses resultados, obviamente, vai depender da forma que você analisou os seus dados, tá? Então, pode ser a partir de relatos, categorias, né? Você pode colocar citações diretas sobre os dados que você levantou, né? Os dados qualitativos. Então, existem diferentes formas também de se apresentar esses dados e, obviamente, tudo relacionado com a forma como você os analisou. Então, só para trazer alguns exemplos, aqui tem vários exemplos, então vocês podem pausar o vídeo agora para dar uma olhada nesses exemplos que estão aqui nessa tabela, né? Então, por exemplo, observação em uma sala de aula de física, por exemplo. Então, um exemplo poderia ser compreender como os alunos interagem e enfrentam dificuldades em conceitos de física. Então, a gente pode ter um método ou técnica de coleta de dados como observação participante, registro em diário de campo, e o tipo de análise poderia ser, por exemplo, uma análise temática de interações e comportamentos. Então, eu mostrei para vocês aqui como, a partir de uma problemática, eu consegui desenvolver o meu objetivo de pesquisa, o meu método / técnica de coleta de dados e o meu tipo de análise, tá? Então, tem outros exemplos ali para vocês darem uma olhada que eu acho que é interessante vocês analisarem cada um desses. E, novamente,
E essas escolhas, né, essa tomada de decisão, ela vai depender do seu problema de pesquisa, tá bom? Não necessariamente a sua pesquisa tem que ser qualitativa, tá? Então pensa primeiro no seu problema de pesquisa e qual é o tipo de abordagem, né? Dependendo dos recursos que você tem disponível para a condução da sua pesquisa. É isso, muito obrigada, nos vemos na próxima aula.